Olá, eu sou Luiz Carlos de Oliveira e Silva e estou gravando esse vídeo no dia 19 de março de 2025, à noite. Olha, dando continuidade à minha avaliação crítica do papel que Ciro Gomes vem desempenhando na cena política brasileira, desde a sua relativamente exitosa campanha à presidência da República em 2018, neste vídeo eu vou aprofundar um pouco mais o que disse anteriormente. Desta vez, eu vou me valer dos conceitos de fortuna e virtude, tal como empregados por Maquiavel em seu célebre O Príncipe. Desta forma, considero que podemos melhorar a nossa compreensão acerca da estratégia empregada por Ciro em suas campanhas à presidência da República de 2018 e 2022 e especular um pouco sobre o seu futuro político e sobre a natureza da tarefa política que considero urgente. Qual é essa tarefa? A construção de uma alternativa a Lula e ao PT no nosso campo progressista. Esse vídeo também pode servir lateralmente como uma breve introdução ao sentido mais geral daquele livro célebre de Maquiavel. Começamos por ele, por Maquiavel. Em Um Príncipe, Maquiavel faz dos conceitos de fortuna e virtude os conceitos centrais do livro. Desse livro que é considerado o primeiro de teoria política do Ocidente. Na realidade, não se trata propriamente de um livro de teoria política no rigor do termo. Trata-se antes de uma espécie de tutorial, de um conjunto de conselhos dirigidos ao príncipe, isto é, dirigidos ao líder político que quer conquistar o poder ou manter-se no poder, caso já o tivesse conquistado. O Príncipe é uma obra do período do Renascimento, cuja capital foi Florença. Maquiavel foi um florentino, né? E esse livro inovou ao partir do pressuposto, o verdadeiro escândalo na época, de que para compreendermos como a política funciona, é preciso compreendê-la como uma instância autônoma frente às demais. Porque Maquiavel considera, com razão, a meu ver, a política como uma instância que tem as suas próprias leis internas de funcionamento. Portanto, para compreender a política, segundo o que Maquiavel constatou não só em seu tempo, mas também na história de Roma, é preciso compreendê-la como uma instância que não é determinada nem limitada pela moral, diferentemente do que muitos supunham à época. Para Maquiavel, querer submeter a política tal como ela vinha se constituindo no início da modernidade, submeter a moral, seria como, nas minhas palavras, querer pegar água do poço usando uma peneira. Veja, Maquiavel não está fazendo uma proposta de separação entre política e moral. Não. O que ele estaria fazendo, segundo ele, seria uma constatação objetiva da realidade política tal como ela era antes do cristianismo e tal como ela
vem se estabelecendo no Renascimento, no Estado laico. Assim, a partir de Maquiavel, nós somos chamados a compreender o que determina a ação política, a ação dos políticos, desde então. E isso não é a observância de qualquer princípio moral, e sim a vontade de realizar determinados objetivos políticos. Do mesmo modo, o que limita a ação dos políticos não é a moral, valores morais, mas uma ação política contrária, ou as leis, que não são do terreno da moral, e sim do terreno da política, da própria política. A compreensão de que a política, por ser uma instância autônoma, deve ser compreendida politicamente e não moralmente, isso causou um escândalo na época, mas com o passar do tempo, o príncipe acabou por se tornar o mais célebre dentre todos os clássicos da ciência política moderna. Acabou se impondo devido ao seu, digamos, realismo, na medida em que os estados iam se tornando laicos. Como disse, o príncipe elenca um conjunto de conselhos para o líder político conquistar o poder, caso esteja fora do poder, e um outro conjunto de conselhos para o líder político manter-se no poder, caso já o tenha conquistado. Trata-se, como eu disse, de um tutorial, digamos assim. Esses conjuntos de conselhos para tomar poder ou para manter-se no poder, podemos dizer que no Príncipe, nesse livro, eles estão amarrados por dois conceitos: os conceitos de fortuna e de virtude. Poucos conceitos obtiveram repercussão semelhante a que esses dois conceitos obtiveram na história do pensamento político ocidental: fortuna e virtude. Para Maquiavel, fortuna diz respeito, simplificando, ao que nós chamamos hoje de conjuntura política, com as suas diversas camadas, com o seu conjunto de circunstâncias, de situações favoráveis e desfavoráveis, de desafios, de impasses, de potencialidades latentes ou patentes, de limites circunstanciais e estruturais, tudo isso que se impõe ao príncipe, ao líder político, a revelia da sua vontade. É importante sublinhar esse aspecto, a revelia de sua vontade. O príncipe não escolhe a fortuna, porque fortuna é aquilo que se impõe ao líder político, ao passo que virtude diz respeito aos recursos de que ele dispõe, ou que deveria dispor, ou deve dispor, para enfrentar os desafios que a fortuna lhe impõe, a sua revelia. Virtude, portanto, aqui, nada tem a ver com moralidade, com valores morais. Virtude aqui está mais próxima do sentido do virtuoso, quando se diz, por exemplo, que Paganini era um virtuoso do violino, que Liszt era um virtuoso do piano, que Jacó do Bandolim era um virtuoso do bandolim. Paganini, Liszt e Jacó do Bandolim foram considerados virtuosos, não porque teriam sido pessoas ilibadas, nada disso. Eles foram considerados virtuosos porque conquistaram uma técnica de excelência, um recurso superior, enfim, uma virtude
que lhes permitia dominar perfeitamente os seus instrumentos. É disso que se trata. É desse tipo de virtude que nos fala Maquiavel. Virtude em Maquiavel, portanto, diz respeito a técnicas, a recursos de que deve dispor o príncipe, o líder político, para enfrentar a fortuna que lhe coube enfrentar, a sua revelia, de modo a fazer prevalecer os seus interesses políticos. O príncipe não pode mudar a fortuna, por definição, mas, dependendo da virtude de que dispõe, ele pode encontrar na fortuna que lhe acontece a revelia meios de fazer prevalecer os seus interesses políticos, seja o de conquistar o poder, seja o de manter-se no poder. Sim. Então, muito resumidamente é isso. Fortuna diz respeito às conjunturas que se impõem ao líder, enquanto virtude diz respeito aos recursos, aos cabedais de que ele dispõe, de que pode dispor o líder para o enfrentamento dos desafios impostos pela fortuna. Podemos, então, concluir que a primeira e principal virtude exigida do príncipe, do líder político, é a capacidade de bem compreender a natureza da fortuna que tem diante de si e compreender o alcance e o poder das virtudes de que dispõe para enfrentá-la. A primeira e principal virtude exigida do líder político é a capacidade de ler adequadamente os cenários, seja no que diz respeito à natureza mesma das conjunturas, seja no que diz respeito à potência dos recursos que lhe estão disponíveis. Dito isso, tomando os conceitos de fortuna e virtude como chaves de interpretação, vamos propor que a gente revisite as campanhas eleitorais de Ciro Gomes em 2018 e 2022. Pergunto: como Ciro compreendeu a fortuna eleitoral que se lhe apresentava e quais foram as virtudes que ele supôs, com que ele supôs poder contar, tanto em 2018 quanto em 2022. Essa é a minha proposta de análise. Em 2018, Ciro compreendeu a fortuna como uma realidade eleitoral decididamente marcada tanto pela ausência de Lula da disputa, quanto pela presença de Bolsonaro como o adversário, melhor dizendo, como inimigo do campo progressista. Essa descrição da fortuna me pareceu adequada, correta. Era esse mesmo quadro. Agora, e quanto às virtudes? Aqui a coisa fica um pouco complicada. Diante da vacância de Lula e da fragilidade do seu substituto, Haddad acabaram de perder a reeleição para a Prefeitura de São Paulo para uma revista e de maneira acachapante. Então, diante da vacância de Lula, da fragilidade do seu substituto e diante de Ciro, já suficientemente testada a capacidade política, Ciro supôs dispor da virtude de um apoio importante de forças do campo progressista. Ciro supôs dispor dessa virtude, um apoio importante no campo progressista, tendo em vista a vacância de Lula, a fragilidade de Haddad e o inimigo a ser vencido, que era o Bolsonaro. Né? Então, essa foi a leitura tanto da fortuna, na conjuntura,
quanto dos recursos que ele imaginou poder, com o qual ele imaginou poder contar. Mas também fazia parte da fortuna a decisão do PT de não permitir, a qualquer custo, a vitória de Ciro. Isso também fazia parte da fortuna. O PT, como eu tenho dito, preferiu perder com Haddad a ganhar com Ciro. E essa preferência fazia parte da fortuna, da conjuntura com a qual o Ciro tinha que se haver. E contra esse aspecto da fortuna, a virtude que Ciro pensava ter ao se dispor, uma aliança de forças do campo progressista em torno dele, se desfez como lágrimas na chuva. Foi vergonhoso. O fato é que a fortuna de 2018 era muito hostil a Ciro. Mesmo assim, com uma fortuna tão desfavorável, as virtudes que Ciro pôde utilizar o levaram a um desempenho, nas circunstâncias, muito significativo. Ciro saiu fortalecido da campanha de 2018, não há como negar, a meu ver. Conseguiu consolidar relativamente alguns aspectos da sua identidade política, apesar do empenho em contrário da máquina de desconstrução a serviço tanto do PT quanto do sistema. Ciro conseguiu se apresentar como o único dentre os políticos de ponta empenhado em denunciar e combater o rentismo, que vem, impedindo a economia brasileira de crescer, e dois, sufocando o debate político entre nós há décadas. O rentismo impôs um pensamento único, isso sufoca o debate político. Impôs com êxito esse pensamento único, né? Exigindo um pacto de silêncio quanto às questões que estão na base do rentismo, né? Agora, então, em 2018, diante da fortuna que negava a qualquer candidato do campo progressista a possibilidade de vir a ter maioria no Congresso, sempre que indagado a esse respeito, Ciro apresentava o que ele pretendia que fosse uma virtude da qual ele poderia se valer. Ciro repetia sempre, como um mantra, que iria fazer, ou pelo menos iria lutar, para que a campanha se tornasse um plebiscito em torno do seu programa de governo, de tal modo que, ao ser eleito, o que estaria sendo eleito seria o seu programa. Assim, mesmo com minoria de apoiadores no Congresso, pelo menos nos primeiros 100 dias, como ele repetia sempre, o parlamento teria que se curvar diante de um presidente cujo programa foi debatido e aprovado nas urnas pela maioria do povo. Essa era a estratégia de Ciro. Essa era uma das virtudes com que ele pensou poder contar. Agora, aqui temos um exemplo de uma das características marcantes da personalidade de Ciro. Falo do seu voluntarismo, que, a meu ver, está longe de ser uma virtude. Lembrando, virtude é aquilo que permite encontrar na fortuna meios para a realização de determinados objetivos políticos. Na maioria das vezes, o político que se deixa levar por voluntarismo quase sempre dá com os burros na água. Por quê?
ao deixar-se levar pelo voluntarismo, ele acaba levando mais em conta a sua vontade do que a realidade na qual ele está inserido. É por isso que o voluntarismo não é uma virtude, no sentido que estamos usando aqui a partir de Maquiavel. Uma análise menos voluntarista da fortuna eleitoral de 2018 iria certamente mostrar que era impossível transformar aquela eleição em um plebiscito sobre programas de governo, tanto devido ao fato de o tempo de campanha ser muito curto, deliberadamente curto, para evitar exatamente isso, para rebaixar, quanto devido ao rebaixamento do debate, que a polarização Lula-Bolsonaro. Eu estava falando em 2018, não é? 2018 foi isso, Haddad, né? Que a polarização Haddad-Bolsonaro inevitavelmente iria provocar. Então, esses dois aspectos, o tempo curto e uma polarização que necessariamente ia tomar conta da campanha, não permitiria que essa virtude com qual Ciro pensava contar, ou seja, transformar a campanha num plebiscito em torno do seu programa, se realizasse. Não é? Então, mostra um voluntarismo e não uma virtude. Virtude é recurso, voluntarismo é vontade. Vontade é uma coisa, sabemos que daí passa, né? Para que fosse possível transformar uma campanha presidencial em um plebiscito sobre programa de governo, como queria Ciro, como esperava Ciro, muitas coisas importantes teriam que ter acontecido antes da campanha, para poder desaguar na campanha. Muitas coisas teriam que ter acontecido antes e de modo consistente, durante um período muito significativo. Essas condições prévias não estavam presentes em 2018, nem em 2022. Sem essas condições prévias, um projeto político sem o atendimento dessas condições prévias, sem a existência dessas condições prévias, um projeto político como o de Ciro, de denúncia e de enfrentamento do rentismo, não teria, como segue não tendo, como sair-se vitorioso de eleições presidenciais. Não é? Para enfrentar com êxito uma fortuna tão hostil aos que lutam contra o rentismo, de modo a chegar ao segundo turno, seria preciso amealhar um enorme conjunto de virtudes, muitas das quais não estavam ao alcance de um grupo político com tantas limitações como o de Ciro Gomes. O que chamei de voluntarismo levou Ciro a crer que ele poderia superar a ausência daquelas condições prévias no curto período de uma campanha eleitoral, valendo-se, digamos, apenas do inegável brilho de sua inteligência, da pertinência real dos seus diagnósticos, da justeza concreta de suas propostas a favor do interesse do povo e do seu histórico de conduta ilibada na política. Essas virtudes reais, contudo, não bastaram. Não bastaram. Então não bastam. Né? O voluntarismo de Ciro não fez ter em devida conta a dimensão da importância do que eu estou chamando aqui de condições prévias, ao passo que o fez supervalorizar no curto espaço de uma campanha eleitoral o desempenho de suas virtudes, aquelas
algumas delas que não dependiam dele. Quando eu falo de condições prévias que requerem um trabalho lento, penoso e que exigem a ação conjunta de muitas pessoas e coletivos, eu estou me referindo a algo que guarda relação com o que Frederico Krepp chamou de um novo polo político naquele vídeo em que ele teceu considerações críticas a respeito de uma postagem minha no Facebook falando sobre o futuro de Ciro Gomes, né? Então, isso que eu estou chamando de condições prévias guarda relação com o que o Fred chamou de um novo polo político nesse vídeo, né? Pois é, quem vai para a eleição presidencial sem ter apoio consolidado em um polo político, acreditando que possa empolgar o eleitorado com o brilho da sua retórica ou com o carisma de sua personalidade, em geral, se dá mal, né? Se a sustentação em um polo político tentar fazer do período eleitoral na base do voluntarismo, um momento de apresentação e afirmação de programas de governo, é ilusão. Já que as campanhas, sabemos todos, tendem a se reduzir a slogans e aos fatos gerados na própria campanha. E nada mais do que isso. A campanha eleitoral é isso. Em geral, se resume a isso, aos slogans dos marqueteiros e aos fatos e as respostas aos fatos que vão surgindo na própria campanha, que toma conta, não é? que impõe uma dinâmica, não é, própria, não é? Assim tudo fica muito rasteiro, muito superficial, muito raso e sem um conjunto de virtudes capaz de alterar a fortuna, sobretudo se a campanha contrariar, como a de Ciro, os interesses que vêm unificando a burguesia faz tempo, como retiro, fica tudo muito difícil, não é? A campanha programática de tipo plebiscitário, como a que Ciro quis fazer em 2018, não poderia levá-lo ao segundo turno. Ela tinha que ter sido preparada durante muitos anos antes. Mas cadê partido? Cadê a força política para isso tudo? Cadê as virtudes necessárias ao enfrentamento de uma fortuna eleitoral tão adversa? Não é? Essa, então, é, em última instância, o resumo da minha última análise, né? O resumo da minha avaliação da campanha, que, apesar de tudo, foi exitosa de Ciro em 2018. Né? Pois é. Em 2022, a coisa que tinha sido relativamente exitosa em 2018 desandou. Ciro operou o tempo todo a partir de uma leitura, a meu ver, equivocada do quadro eleitoral que ele tinha diante de si, da fortuna que ele tinha diante de si. O que levou a achar que, apoiando-se na falta de um apoio de um polo político, o Ciro julgou poder apoiar-se naquele 1/3 do eleitorado que se dizia não estar nem com Lula, nem com Bolsonaro a princípio. O Ciro achou que, apoiando-se nesse 1/3, poderia chegar ao segundo turno. Em 2022, por falta de virtudes adequadas à compreensão e ao enfrentamento da conjuntura que se impunha, Ciro foi tragado pela fortuna voraz de uma campanha altamente polarizada entre Lula e Bolsonaro.
Projetos políticos como o de Ciro Gomes, para serem vitoriosos eleitoralmente no curto período de uma campanha eleitoral, repito mais uma vez, esses projetos têm que ser preparados com denodo e perseverança ao longo de muitos anos. O enfrentamento de fortunas adversas exige a regimentação de muitas e variadas virtudes. E virtudes não são frutos do acaso. Não se improvisam num curto período de uma campanha eleitoral. Não são frutos da natureza, não caem do céu. Virtudes resultam de obra humana. Fico por aqui. No próximo vídeo, ainda sobre o papel de Ciro nessa fortuna que nos está sendo dado viver, vou fazer uma análise mais detalhada disso que se chama campus progressista e conservador, para, em um outro vídeo, o último desta série, falar do que chamei aqui de condições prévias de um novo polo político necessário. Muito bem, então é isso, obrigado pela atenção e até a próxima.